A cidade é delas, sempre foi e sempre vai ser. Meu nome é Tayane Carvalho Machado, porém conhecida por muitos anos por Tay. A minha profissão é corretora de imóveis, investidora e empresária. E as minhas maiores paixões se resumem dentro da minha casa, são meus filhos e o meu lar. E, na verdade, um conjunto da obra, meus filhos, meu lar e os meus clientes, o que eu faço, a diferença que eu faço na vida dos meus clientes. A minha infância foi uma infância muito normal, muito comum. Eu tenho muitas memórias e lembranças de uma infância alegre. Cresci em Goiânia, sou nata de Goiás, mas sempre nos interiores e sempre no campo. Ambas famílias, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, são dos interiores da cidade de Goiânia. Então, uma infância com muita brincadeira, muita pro lado de fora, sempre balanço, terra, grama, brincar pro lado de fora. Então essa é a memória que eu mais tenho prazer de lembrar e de contar para os meus filhos, é sobre essa oportunidade que eu tive de crescer pro lado de fora. E a minha relação com a minha família em geral é muito boa. Eu tenho pais que moram na América, uma irmã que mora aqui, apesar de que a vida corrida não nos deixa ser tão próximos quanto esperaríamos e gostaríamos. É um partnership que a gente tem, é família e partnership. E tenho também cunhados e cunhadas na parte do meu esposo também, que é família, assim, muito, muito querida do coração. Eu já estou nos Estados Unidos desde 1998. Quando eu vim para cá com 12 anos de idade, acompanhando os meus pais que vieram fazer uma mudança de vida e melhorar a vida da família, eu cheguei aqui para estudar. Então eu cheguei e logo que eu cheguei, eu comecei a fazer aula de inglês para poder conseguir ir para uma escola. Porque quando eu cheguei aqui, não existia o que existe hoje, que é esse suporte comunidade, o senso de comunidade brasileira, latina, era inexistente. Então eu cheguei, uma menina pré-adolescente, e tinha algumas pessoas que já estavam aqui há muitos anos, mas eram todos adultos. Eu vim a conhecer pessoas da minha idade meses depois que eu cheguei aqui. Então foi uma época muito difícil para uma menina que saiu do meio de uma cidade. Eu vim morar numa casa com muitas pessoas até poder colocar a vida no rumo, né? Até meus pais poderem sair da necessidade de ajuda de pessoas para poder ter uma independência. Mas eu cheguei e fui estudar. E aí eu fiz high school aqui, eu cheguei na junior high school, aí eu fiz high school completa e fiz o college também.
Eu trabalho desde quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei eu fiz 13. Aí, entre os 13 e os 14, a gente já tinha se mudado para uma casa, que era a minha família somente, que morava. E na época eu sempre tive, é nato, é de mim, eu sempre tive a necessidade de estar produzindo, de estar me conectando com pessoas. E é uma coisa que eu parei para pensar recentemente sobre isso, sempre querendo obter informações e me conectar com pessoas. E nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar num salão. Eu lavava cabelos para poder aprender a fazer alguma coisa. Então eu trabalhei no salão por meses, nessa época com 14 anos, acho que nem 14 eu tinha. Eu ia para a escola durante o dia e na parte da tarde ia para o salão para poder, de novo, estar em volta de pessoas, estar junto com pessoas, conversando, trocando ideias e aprendendo sempre, mas trabalho desde os 14 anos. Aí, quando eu comecei a high school, que eu fiz 16 anos, eu pude tirar o meu permit de trabalho, porque você precisa de uma autorização da escola para você trabalhar de menor. Consegui autorização com 15 e meio. Aí, assim que eu fiz 16, eu já comecei a trabalhar no Dunkin' Donuts. Trabalhei no Dunkin' muitos anos, gente. O Dunkin' Donuts pra mim foi assim, o começo da minha independência financeira foi o Dunkin' Donuts. Me proporcionou muitas coisas, meu primeiro carro, a minha independência mesmo financeira na minha época de adolescente. No meu último ano de high school, eu tava para fazer 18 anos, então eu já podia pegar outro tipo de trabalho que necessitava de uma certa licença. Eu fiz o meu certificado de CNA, que era, vamos dizer assim, uma espécie de enfermagem, cuidadora de idosos. Aí eu comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar na área da saúde. Aí eu trabalhava com idosos. E foi uma fase, assim, a minha primeira paixão é ser cuidadora e trabalhar na área da saúde com idosos especificamente. Isso aí chama muito o meu lado canceriano, de cuidar, de estar sempre olhando o próximo, de estar sempre... Eu sou muito empática, eu sou muito intuitiva. Então, trabalhar com idosos me preenchia completamente. Muito, amo trabalhar com idosos, eu atraio pessoas da terceira idade em toda a minha vida. O início da minha trajetória profissional aqui nos Estados Unidos, eu diria que teve um começo em 2014, quando eu me mudei para Cape Cod, onde eu resido até hoje. É um cantinho de Massachusetts, lá no finalzinho, mas que é bem conhecido por ser praiano e tudo mais. E eu me mudei para lá depois de muitos e muitos anos numa outra área, a mais ou menos 1h30 de Cape Cod. E nessa época eu já trabalhava com a saúde, porém a minha relocação para Cape ia exigir que eu saísse desse trabalho por conta da logística de trabalho, de dirigir. Então saí do trabalho da saúde e fui acompanhando meu esposo e meu filho, na época que eu tinha para Cape Cod. Eu já assistia ele na parte administrativa da empresa dele. Fiquei nessa parte administrativa durante 1 ano. E daí eu comecei a voltar a sentir a necessidade de conexão, pessoas, aquela coisa de troca, porque na administração é computador, é telefone, é e-mail, e eu sempre tenho essa necessidade de pessoas. Então, eu já nessa época ajudava as pessoas de Cape, inclusive, a fazer a papelada, a fazer a parte administrativa de quando eles queriam comprar uma casa. E eu fui começando a ver uma certa coerência no trabalho. Eu comecei a estudar, saber como era esse negócio de comprar casa, de vender casa. Eu tive uma experiência não tão positiva quando eu comprei a minha casa, quando eu mudei para o Cape. E como eu ajudava as pessoas na época, eu consegui reconhecer a falta de recurso, a falta de pessoas que realmente que realmente se importa com o processo. Aí eu literalmente falei, eu vou tirar minha licença. Em vez de eu estar ajudando por detrás, eu vou tirar minha licença. Estudei, ninguém sabia de nada, só na calada ali, ó. Estudei quietinha, fui pro curso para fazer a minha licença, marquei a minha prova. Eu só avisei a todas as pessoas no dia que eu tava com a minha carteirinha já, passei, já sou corretora imobiliária. Então, assim começou a minha trajetória. Daí,
uma segunda paixão. Hoje eu tenho, assim, o prazer de fazer o que eu faço e é muito menos sobre venda, é muito mais sobre a tal conexão que eu sempre estou correndo atrás. Eu amo lidar com pessoas, eu tenho uma empatia muito grande pelo outro, ao ponto de poder te conhecer. Com 10 minutos eu já vejo que tem alguma coisa de errado, você tá passando por alguma coisa, eu consigo ter essa conexão. Então isso daí, ele traduz no meu trabalho, porque eu ajudo as pessoas a resolver um sonho que às vezes só é um sonho. E eu tenho muito orgulho, muito prazer de ajudar as pessoas a ir doar a chave da casa, de um sonho realizado familiar ou investimento que seja para melhoria, né, de um futuro. E eu tenho muito, muito orgulho, muito prazer de fazer isso hoje. Bom, o meu negócio funciona da tal maneira. Eu sou corretora imobiliária licenciada em Massachusetts e trabalho juntamente com a Invest Realty Group. Essa é a casa que eu tenho a minha licença junto com eles. E a minha licença cobre Massachusetts inteiro. A minha especialidade e da minha equipe é o planejamento da compra da casa. E o meu público que mais precisa desse planejamento é os latinos e os brasileiros. Então esse é o meu alvo, é ajudar pessoas da comunidade brasileira, pessoas que têm diferentes status migratórios, pessoas que têm diferentes condições financeiras a se planejar. Então, o que a gente faz? A gente pega a pessoa que tem a ideia, que tem um sonho, que gostaria de comprar um dia uma casa. A gente tem reuniões de planejamento para poder ver exatamente a estrutura pessoal daquela pessoa. Financeiro, crédito, renda, como a gente pode ajudar essa pessoa a sair do sonho, fazer uma estratégia. A gente traça toda uma estratégia específica para cada pessoa, para ela poder falar, olha, você hoje precisa de crédito em relação às suas taxas e à sua renda. É assim, mas tem que ser assado. Então a gente pega na mão do cliente desde a ideia, faz o planejamento, consequentemente a gente vai ajudando em outras áreas, porque a gente tem uma equipe toda formada que tem especialidade na parte do crédito, na parte das taxas do imposto de renda, na parte de como fazer, o que fazer, e a gente leva a pessoa até uma aprovação, juntamente com a equipe do banco financeira, que trabalha junto com a gente chega do A à aprovação. Aí, a partir do momento que a pessoa está aprovada, qualificada para compra, aí a gente entra em ação 100%. Eu e a minha equipe, literalmente, pegamos a pessoa e saímos para procurar a tão sonhada casa, ou a casa para viver, ou a casa de investimento. Então, esse é o processo hoje. A minha jornada empreendedora, ela é um pouco curiosa, porque um dos desafios que eu sempre tive e continuo tendo diariamente nessa profissão que eu tenho hoje, na minha carreira, é os obstáculos por ser mulher, ok? Por ser mulher, isso é uma coisa que a vida inteira eu tive frente a frente com esse obstáculo e tive já que rebolar para poder me sobressair disso. Eu tenho uma certa facilidade de me impor. Eu consigo me impor em vários locais, tanto um lugar completamente dominado pelo homem, quanto lugares completamente dominados por pessoas de alto nível. Quando eu trabalhava na área da saúde, eu me via dentro de salas de reuniões com os tops dos médicos para fazer reunião sobre o paciente, que era meu cliente e tudo mais. E na área do real estate, eu me deparo muito com isso, porque existe muito um preconceito da carreira para mulher em real estate. É fato de que é difícil na minha área. A minha área é uma área muito cobiçada. As pessoas têm uma ideia muito diferente do que é a realidade do real estate. É só mostrar casa. Tá longe de somente mostrar casas. Quando eu tive a minha licença pela primeira vez, eu vendi uma casa. Meu primeiro ano, 12 meses, eu vendi uma casa. E foi para um membro da minha família. Então eu acho que conta. Mas eu vendi uma casa. E dali eu fiquei, nesses primeiros 12 meses da minha trajetória,
Eu só quis aprender. Eu aprendi, eu lia muito, eu via muito vídeo e eu aprendia com os meus colegas de trabalho, muito, muito. No meu segundo ano, eu já comecei a aplicar o que eu aprendi. No meu segundo ano, eu vendi 8 casas. No meu terceiro ano, eu vendi 16 casas. E assim, consequentemente, eu fui só dobrando as minhas metas. E o ano passado, graças a Deus, tivemos quase 39 famílias que eu e a minha equipe ajudamos a entregar a chave das casas. Então, muito feliz, porque foi um ano muito difícil o ano passado. Foi um ano que eu não esperava, é inconcebível o que eu passei o ano passado, o que eu tive que enfrentar o ano passado. Meu business estava em expansão, automaticamente isso tem um certo peso, né? E também, pessoalmente falando, eu tive um filho o ano passado, já com 2 crianças em casa, tive alguns problemas de saúde e eu não consigo hoje. Foi uma surpresa para mim. Quando eu recebi esse ano passado que passou, o final das contas, né? A Invest, a minha empresa, fechou as contas do ano e eu tava top 1 da empresa, eu não acreditei. Porque eu foco muito em qualidade e não quantidade. Eu não sabia dos valores, eu não tinha noção das quantidades de casas que eu tinha vendido. Então, quando me falaram, tá, você vendeu 17 milhões em real estate o ano passado, eu falei, como? Era improvável, era tudo assim, estava contra. Mas eu acho que é aí que tá a força da mulher. Porque é aí que a mulher dentro de mim, realmente veio à tona. Porque acho que a mulher é uma pessoa empreendedora nata. A mulher faz acontecer, a mulher eu não vejo obstáculos na minha frente. Obstáculos para mim é na minha visão periférica. Eu foco na solução, eu foco aonde eu quero chegar. E eu acho que foi esse foco que me levou a fazer e ter o sucesso que o meu business teve o ano passado. E de agora para frente é só melhorar. O meu escritório de Hyannis está quase pronto. A gente alugava um espaço antes, agora a gente já tem o nosso próprio espaço em Hyannis e ele está em obra e a gente está quase terminando ele. E o foco é trazer mais pessoas, de preferência mulheres, porque acho que a mulher tem essa força e casa muito com o meu lema de qualidade, o meu lema de empreendedora, para trazer para o meu time, para que a gente possa continuar fazendo essa diferença na vida das pessoas. As minhas inspirações, em primeiro lugar, são meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menininha que veio o ano passado, que faz 1 ano agora. Eu olho para a energia que eles têm, eu olho para a sociedade de hoje e vejo os meus filhos encaixando dentro disso, ou não, né? Então a minha inspiração é criar um ambiente, um futuro para eles. Então eles me inspiram no meu dia a dia. Eles me inspiram em tudo que eu faço. Tudo que eu faço é para eles. É a minha bonequinha que você conheceu, Rebequinha, que vai fazer 1 aninho agora. Eu fico imaginando ela. Então, por mais que eu sempre tive esse músculo de feminilidade, de feminismo em mim, porque eu sou mulher, eu não sabia realmente o que é a importância disso. De fato, o momento que eu descobri que eu ia ter uma menina, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu acho que é meio que uma chavinha que virou. E assim, ser mulher sempre foi importante. Eu sempre gostei de apoiar mulheres. Eu sempre estive no meio de mulheres. Eu faço parte da AME, eu faço parte de vários grupos que é exclusivamente para mulher, que ajuda a mulher. Eu faço parte de uma ONG, que é uma grande amiga, que o intuito dela é ajudar mulheres imigrantes que chegam no país, a dar recursos e tal. Mas quando eu fiquei sabendo que eu ia ter uma menina, eu parei, eu fiquei assim um tempo meio que mentalmente bloqueada, porque a responsabilidade pesou em mim, porque eu vou ser o espelho dela, não a sociedade, e assim eu quero que seja. Então eu tenho uma responsabilidade, eu sinto uma responsabilidade muito grande de traçar e muito melhor para ela, muito mais para ela.
meu dia a dia fora do trabalho não existe. Porque a Thay, como toda boa canceriana, eu tento resolver. Lembra que eu te falei? Eu tento resolver problemas? Então, eu estou sempre on. Eu nunca consigo falar assim, estou de folga. Eu tiro, sim, meus momentos em família. Eu tenho meus momentos que eu posso falar, estou em um momento de família, em um restaurante, ou quando eu saio de férias. Mas como eu levo muito a sério o que eu faço, de novo, eu não vendo casas, eu crio relacionamentos. Eu tô te ajudando a comprar o seu imóvel. Você tá sempre na minha mente. Então, mesmo eu estando fora, eu tô on. Então, o meu dia a dia é eu, mãe, esposa, mas sempre com a responsabilidade do que eu estou levando na minha carreira comigo, aonde quer que eu vá. Então, o meu dia a dia é isso daí, é mãe, esposa e corretora o tempo todo. Tem que mesclar, tem que dar certo. A minha relação com Massachusetts é maravilhosa. Aqui eu chamo de casa. Eu tenho mais anos de vida em Massachusetts do que eu tenho no Brasil. Então, sou brasileira nata de coração, Copa do Mundo, uhul, mas Massachusetts é a minha casa, é o meu lar. É onde eu me tornei adulta, é onde eu me tornei mãe, é onde eu me tornei esposa. Massachusetts me acolheu quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em Massachusetts e nunca mais saí. Então eu amo esse lugar, eu acho que o lugar dá oportunidade de verdade. Temos aqui lugares de praia, tanto quanto lugares bem cidade, bem, com o dia a dia de city, mas temos também os lugarzinhos, igual eu moro lá, que é reservado, é tranquilo e é praiano. Eu amo isso daqui, eu acho Massachusetts maravilhoso. Ter sucesso para mim é ter uma consciência plena. É poder dormir sabendo que você fez o melhor. Porque tanto na minha profissão quanto na vida pessoal, nem tudo é flores, né? As pessoas olham de fora e às vezes julgam ou sempre podem falar que poderia ter feito melhor, poderia ter sido diferente, mas nem tudo é flores. Mas eu posso dizer que a minha consciência é 100% que eu fiz o meu melhor. Socialmente falando, como mãe, eu fiz o meu melhor e nem sempre dá certo. Como profissional, a gente tenta o melhor e nem sempre dá do jeito que você planejou. E também, hoje, eu consigo ter sucesso que eu tenho, eu consigo ser uma pessoa bem resolvida profissionalmente por conta das pessoas que estão à minha volta. Eu sou grata eternamente pela equipe, pelas pessoas, pelo time que eu tenho à minha volta. Tanto de famílias, quanto de pessoas que hoje trabalham do meu lado, as pessoas que trabalham junto no meu escritório, que sem eles eu não estaria onde eu estou. Eu me considero uma pessoa muitíssimo bem resolvida com o meu trabalho. Eu acho que um trabalho muito bem sucedido, mas nada disso seria possível se não fosse essas pessoas, incluindo meu esposo, incluindo Maiara, Cris, o pessoal lá da Invest Realty, Mariana, Albert, que me deram a oportunidade lá atrás, quando eu só pensava que sabia, né? Então, pessoas que estão à minha volta, eu tenho uma imensa e eterna gratidão. As conquistas das mulheres empreendedoras são chaves e elas vão abrindo portas, de novo, para o que eu falei sobre a minha filha. Quando eu estava me tornando pessoa, me tornando adulta, me tornando mãe, eu sempre tive pessoas ao meu redor que eu podia me espelhar. Mas eram poucas, tanto na sociedade, na mídia, quanto pessoalmente. Então, as mulheres que empreendem, que são de sucesso, e eu não quero só dizer sucesso financeiro, eu quero dizer mulheres bem resolvidas, mulheres que podem de fato falar que faz o que ama, mulheres que podem de fato falar, eu tive um sonho, projetei, fiz acontecer. Então, mulheres de garra, mulheres de gana, eu acho que o que a mulher faz, que é empreendedora, elas são chaves e assim elas vão abrindo portas
para que mais e mais a sociedade e as pessoas que estão vindo atrás, né, a minha filha, os adolescentes de hoje possam ter esse exemplo e conseguirem entrar em lugares que antes não podiam, ou que não era tão frequente, ou que era tão difícil, né, entrar. Então, chaves que vão se abrindo para o resto das mulheres que vem atrás. Oi, Fernanda, tudo jóia? Eu estou aqui gravando um documentário Cidade Delas sobre mulheres e empreendedorismo. E eles me pediram para gravar um áudio para uma pessoa, que eu mandar uma mensagem para uma pessoa, e você automaticamente veio na minha mente. Eu queria te falar que eu te admiro demais. Eu conheci você há muito pouco tempo e eu sabia por cima mais ou menos o que você fazia. Mas quanto mais eu fico sabendo do quanto você se doa, o quanto você faz para a comunidade, principalmente para mulheres, eu fico assim emocionada e fico muito lisonjeada de fazer parte da sua ONG, fazer parte desse processo de doação. E eu acho assim, eu quero ser igual a você quando eu crescer, tá bom? Muitíssimo obrigada, amo você, amo o que você faz, tá? Um abraço e um beijo.